Ok, ok. Muito bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais uma aula del Moron. A lenda está entre vós. Muito bem, queridos. Espero que vocês tenham aproveitado a primeira semana de recesso, que só teve uma mesmo, tá? Ai, meu Deus. Mas deu para descansar, né? Deu para pelo menos arrumar esse quarto aí, bagunçado aí. Certeza. Queridos, que bom estarmos aí de volta, certo? Eu sei que hoje com um número bastante reduzido, só os guerreiros mesmo. O Rafael entre a mulherada e os guris não querem nada com nada mesmo, impressionante. Mas tudo bem. Seguinte, eu selecionei umas questões para a gente estar fazendo, tá? Lógico, eu vou dar um tempo para vocês fazerem a questão e depois vou estar resolvendo, tá? Como se fosse um plantão. Não vou ficar resolvendo a aula inteira resolvendo exercício. Não, aí não funciona. Então anota aí, por favor. Eu vou colocar no chat aqui, mas quer dizer, já havia colocado antes, né? Mas é que vocês não tinham entrado ainda. Então anotem aí. Página 341. Ó, vou colocar aqui de novo. Aí, ó. Tá no chat aí. Todo mundo enxergando? Não? Sim. Então podem começar a fazer. Achou que ia ficar fazendo exercício para vocês, né? Você é louco, rapaz. Então é o seguinte, vou dar 40 minutos, tá? Agora são 7h08. É... Não, vou fazer o seguinte, 7h45, tá? Eu vou começar a correção, tá? Beleza? Beleza. Então, mão na massa, livro 2 do poliedro. Aí tem questão das três partes que a gente viu, né? A gente viu equilíbrio molecular, cálculo das constantes, vimos deslocamento de equilíbrio e vimos equilíbrio iônico, tá? E aí, o que vai acontecer? Dessas questões aí, eu vou até 8h15, certo? Resolvendo aquelas que vocês sentirem maior dificuldade. Beleza? Podem começar então. Bom dia, Pedro. Pro, essa que tá pedindo pra entrar sou eu pelo computador. Ah, obrigada, já aceitou.
Ok, ok, vamos começar. Página 341. Vocês não estão aí ou não? Foram dormir, não, né? Não, que isso. Claro que não. Então, tá bom. Então, vamos lá. Bom, nós temos meia hora de aula. Vamos fazer aí uma meia dúzia de questões aí, entendeu? 2 de cada, pelo menos. Da página 341, da 14 a 18, qual que vocês têm dúvida? Conseguiram fazer alguma coisa da 14 até 18? Eu vou ver se eu acertei no gabarito, aí eu te falo, tá mal. Tá. Dúvidas? Beleza, Mauro, eu ainda não tenho dúvida, mas se alguém tiver, pode falar. Vai lá, galera. Carlota, cadê as dúvidas? Eu tô de boa, consegui. Fez tudo? Pera, todos não, calma. Não, da 14 até 18. Aham. Isso vale para todo mundo aí, ó. Rafael, Sofia, Pedro. Alguma dúvida da 14 até 18? Eu também. Tudo tranquilo? Tranquilo nessa parte. Poxa, vocês são fera demais. Que isso? Tem que ter já as questões do ITA para vocês. Então vamos lá, página 347, então. aqui já tem umas questões mais cabeceira. Conseguiram fazer? Da 43 a 47? Eu fiquei com dúvida na questão 45. Você tem dúvida na 45? Sim. Tá. Deixa eu perguntar, alguém tem dúvida na 43 ou na 44? Não. Tá. Então, 45. A amônia gasosa foi obtida em um recipiente a 25 graus Celsius, onde se adicionou 1 mol de N2 e 3 mols de H2. Considerando a reação e a condição de equilíbrio do sistema, assinale que for correto. Então, questão de somatório. Vamos nessa. Então, página 347. Questão 45. Ó, a amônia foi obtida. Então, é a famosa síntese de Haber-Bosch. Essa reação aqui, ó. Aí, como é que é saber? Essa é uma reação clássica, tem que saber, tá? Amônia obtida a partir de gás hidrogênio e gás nitrogênio, tá? Então, a 01 é verdadeira, concorda? Sim. 01 verdadeira. Vamos colocar aqui as respostas. 02. A constante de equilíbrio
pode ser expressa como? Não, está errado, né? Constante de equilíbrio vai ser concentração da amônia A ao quadrado sobre a concentração de H2 ao cubo vezes a concentração de N2. Certo? É assim que é o correto. Está trocado aí. Então, 0,2, falso. Tá? Eles trocaram aqui os expoentes da amônia e do H2. Então, está errado. 0,4. Se no equilíbrio a concentração de todo mundo for 2, então o Kc vale 0,25. Calma. 2 ao quadrado sobre 2 ao cubo vezes 2. Vai ficar 2 ao quadrado dividido por 2 à quarta. É isso? Ou seja, 4 dividido por 16. O famoso 1/4, ou 0,25. Certo. Tudo bem? 0,8. A retirada de gás amônia. Se eu começar a diminuir a concentração de amônia, para onde que vai o equilíbrio? Vai exatamente para o lado da amônia. Você está retirando a amônia, o sistema vai tentar repor essa amônia, certo? Então, desloca para a direita. Ele fala que desloca para a esquerda. Mentira. Mentira, mentira, mentira. A formação de 0,1 mol de amônia, ó, indica que em condições de estequiometria reagiu 0,3 GN2? Não, nada a ver. Ó, você gasta 1 do N2 para formar 2 da amônia. Tá certo? Então, se você formou 0,1 de amônia, você gastou 0,05. Somatório 0,5. Tá? Se você formou 1 mol, 0,1 mol de amônia, então você gastou 0,05, metade. Belezura? Beleza. Tá bom. (46), conseguiram ou não? (46) conseguiram fazer? Eu ainda não cheguei lá, Mauro. Tá. E a Ô, 47? Mauro, 47 não fizeram nada. Na 44, letra A, ele pede para calcular a variação de entalpia. É um menos o outro ou um mais o outro? Do delta H. Ó, vou escrever aqui a reação, pra você entender. Vai aplicar a lei de Hess, tá? Questão 44. Então, tá assim, ó. 2 SO2 mais O2 em equilíbrio com 2 SO3. E o ΔH menos 192,2. Aí o outro é SO3 mais H2O em equilíbrio com H2SO4. E o ΔH menos 129,6. Aí ele fala o seguinte: escreva a equação do processo global
conversão do SO2 a ácido sulfúrico. Então, o que vai acontecer? Primeira coisa, você percebeu que o SO3 ele é produzido na primeira etapa e consumido na segunda etapa? Então, quando você tem isso, nós chamamos de intermediário. Então, esse 2SO3 aqui, que é produzido na primeira etapa, ele tem que ser consumido na segunda etapa. Só que como eu tenho 2 aqui e 1 aqui, eu vou ter que multiplicar aqui por 2. Para quê? Para poder cancelar. Só que quando eu multiplico aqui por 2, eu tenho que multiplicar aqui por 2 e aqui por 2. E aí o ΔH vai multiplicar por 2 também. Tá certo? Então dá 260... Quanto que dá aí? 129,6. Vou fazer na calculadora, não estou com preguiça de fazer conta. Dá 254,2. 54,2. 259. Ah, verdade. Né? Porque 129, 130 é 260. Aí o que você faz? Você soma, vai ficar 2SO2 mais O2 mais 2H2O em equilíbrio com 2H2SO4. E o ΔH menos. Aí você vai juntar esses dois valores aqui, ó. Vai dar 451,4, não é não? Que? 451,4. Tudo bom, Carlota? Carlota tá ficando fera na matemática, hein? Advogada boa em números. Menos 451,4. Aliás, todo advogado é bom em números, né? Money, money, money. Vários zeros na conta. Money, money, money. Entendeu ou não? Quem perguntou? Foi o Rafael? Foi, é que eu tinha diminuído o ΔH. Não sei por quê. Eu pensei final e inicial, eu confundi. Não, aí o resto. Toda vez que você juntar duas reações, né, essa reação global aí é juntar as duas reações. A técnica que a gente usa é a lei de Hess. Beleza, valeu. Vamos lá, vamos lá. A 46, conseguiram fazer ou não? O duro da 46 é desenhar o gráfico, né? Que ninguém merece esse gráfico aí. Vou fazer a 46. Conseguiu, Larissa, fazer a 46? Ainda não. Mauro, pode fazer se você quiser. Vou fazer. Segundo o princípio Le Chatelier, se um sistema em equilíbrio é submetido a qualquer perturbação externa, o equilíbrio é deslocado no sentido contrário a esta perturbação. Assim, conforme o sistema se ajusta, a posição do equilíbrio se desloca, favorecendo a formação de mais produtos ou reagentes. A figura a seguir mostra diferentes variações no equilíbrio da reação de produção de amônio de acordo com a perturbação que ocorre. Então, novamente, nós temos a chamada síntese de Haber-Bosch, né? A produção de amônio. Em quais tempos verifica-se um efeito que desloca o equilíbrio, favorecendo os reagentes? I'm not that innocent. Questão 46. Então, a questão 46 é o seguinte.
Nós temos o equilíbrio aqui, ó. N2 mais 3H2 em equilíbrio com 2NH3. Ele quer o quê? Deslocamento para os reagentes. Queridos, presta bem atenção. Como é que eu faço para deslocar esse equilíbrio para o lado dos reagentes? Duas maneiras. Ou eu aumento a concentração dos reagentes, certo? É para deslocar para o lado do produto, não é isso? Espera aí. Deixa eu ver. Reagente ou produto? Deixa eu ver. Favorecendo os reagentes. Espera aí. Contrário. Contrário. Como é que eu faço para deslocar o equilíbrio para o lado dos reagentes? Como é que eu faço? Eu posso aumentar a concentração dos produtos, certo? Uma maneira é aumentando a concentração de amônia. Se eu aumentar a concentração de amônia, desloca para a esquerda, lá dos reagentes. Ou, se eu diminuir a concentração do N2, ou se eu diminuir a concentração do H2. Concorda comigo ou não? Se eu aumentar a concentração de amônia, desloca para a esquerda, favorecendo o aumento na concentração dos reagentes. Ou, se eu diminuir a concentração dos reagentes. E aí o gráfico, vou levar aqui 2h30 para desenhar o gráfico, mas vamos lá. Eu não faço por amor. O gráfico está assim, ó. Tá? Isso aqui é o NH3. Tá? Ó, não vai ficar muito retinho o gráfico não, tá? Você sabe. Não é muito fácil fazer o gráfico bonitinho, não. Mas vamos lá. Aqui. Aqui. Aí exatamente aqui ele sobe. Aí aqui. 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 Aqui desce. Aqui. Aqui o H2. Vamos fazer de azul, terceira parte. Sabe que didática é o meu nome do meio, né? Então, ligado. Me conhece. Aqui. Mas vamos lá. Aqui, tempo 1. Tempo 1. Tempo 2. Tempo 3. Tempo 4. Tempo 5. Tempo 6. Oops, I did it again to your heart. E aí, meu povo? É só lembrar disso aqui, ó. Lembrando que a amônia é produto. O que é um deslocamento de equilíbrio? Quando que num gráfico eu tenho deslocamento de equilíbrio? É quando você tem uma reta. E nem aqui, ó. Ó. O que você tem aqui? Você teve um aumento bruto ou abrupto
na concentração de amônia. Pá! E aí o que aconteceu? Quanto mais amônia você coloca, aí você vai deslocar para a esquerda. Como é que eu sei que vai deslocar para a esquerda? Ó, colocou bastante amônia, agora eu vou começar a consumir amônia. Pode ver, ó. Começa a consumir amônia. Só que como começa a deslocar para a esquerda, começa a aumentar a concentração de H2 e começa a aumentar a concentração de N2, porque deslocou para a esquerda. Então, o tempo T3. No tempo T3, você tem uma situação que vai gerar um deslocamento para a esquerda. Por quê? Porque você aumentou a concentração. Ó. Uma das possibilidades é aumentar a concentração de amônia. O que mais? Olha aqui, ó. Olha que interessante. O que aconteceu no T4? Eu diminuí bruscamente a concentração de N2. Ó, diminuí a concentração de N2. Quando eu diminuo a concentração de N2, o que vai acontecer? Olha só, o que vai acontecer? Exatamente nesse inteirinho, né? Você começa a diminuir a concentração de N2. Aí, o equilíbrio vai deslocar para a esquerda. Como que o equilíbrio é deslocado para a esquerda? Olha aqui, ó. Como que o equilíbrio é deslocado para a esquerda? Olha aqui, ó. A amônia começa a diminuir a concentração. Tem que começar a deslocar para a esquerda. Com isso, você vai aumentando a concentração do N2 e do H2, entendeu? Você, de repente, tira o N2. Aí, como resposta, a amônia começa a diminuir de concentração. Olha aqui, ó. Começa a diminuir de concentração para tentar repor o N2. E aí, com isso, você vai ter um aumento na concentração do N2 e um aumento, ó, pode ver, um aumento na concentração do N2 e um aumento na concentração do H2. Então, no tempo T4, nós fizemos algo que vai gerar deslocamento para a esquerda. E aqui, ó. O que aconteceu aqui? Eu tive uma súbita diminuição na concentração do H2. Aí é a mesma coisa. Isso vai gerar uma diminuição, olha aqui, ó, uma diminuição na concentração da amônia, certo? Percebeu aqui, ó, uma diminuição na concentração da amônia, certo? Vai começar a deslocar para a esquerda e com isso vamos ter um aumento na concentração do H2 e um aumento na concentração do N2. Agora, você percebeu que toda vez que aumenta a concentração do H2 é maior que do N2? Por quê? Porque eu produzo muito mais H2 do que N2. É 3:1. Tá certo? Então, o tempo T5 também. No tempo T5, nós tivemos uma alteração que, como consequência, vai gerar um deslocamento para a esquerda. E aí, questão boa ou não? Fala que não tem cara de Enem essa questão. Totalmente Enem. Resposta letra D de docinho de coco. Bom, temos aí 8 minutos. Deixa eu trabalhar um pouquinho a parte de equilíbrio iônico. Tá? O que eu marquei de equilíbrio iônico aqui? A 63 em diante. Página 351, vocês fizeram alguma coisa da parte final? Eu pedi para vocês fazerem da 63 a 65. Eu fiz. Não? Não conseguiram? Mauro, eu fiquei com dúvida na 63. Os outros eu consegui me virar. Tá, então vamos fazer 63. A constante de ionização do ácido nítrico é muito grande. O Ka do ácido nítrico, por ser um ácido forte, então a gente sabe que o Ka, a constante de ionização, mede a força do ácido. Como a gente chama o ácido nítrico? De ácido forte. Então o Ka dele é elevadíssimo. Aí ele fala que é um valor muito grande. Tendendo ao infinito. Assim, as concentrações de moléculas HNO3, de íons H+, e de íons NO3 em uma solução aquosa, 1 mol por litro desse ácido são próximas, respectivamente, de. Melhor coisa a fazer é aquela tabela. Início, reage, equilíbrio.
Ok. Ó, 63. Então, ácido nítrico, considerando ele como um ácido super, mega forte. Aí vamos montar aquela gloriosa tabela. Início, reage, equilíbrio. Início, reage e equilíbrio. Início, reage, equilíbrio. Ele falou que é 1 mol por litro. Logicamente, não tem, antes de ionizar, não tem o quê? Como ele é um ácido forte, esse 1 mol por litro vai ser totalmente consumido. Ou seja, nós vamos gastar, né? Não vai sobrar nenhuma molécula de ácido nítrico sem se ionizar. Essa é uma característica de um ácido forte. Um ácido forte se ioniza completamente. Então, 1 menos 1, 0 mol por litro. Só que a proporção, ó, essa linha do reage aqui, ela segue as proporções. Quais são as proporções? 1 para 1 para 1. Então, quanto que vai ser aqui? Aqui vai ser 1 mol por litro. E aqui vai ser 1 mol por litro. 0 mais 1, 1 mol por litro. 0 mais 1, 1 mol por litro. Qual a resposta, Mauro? Isso aqui, ó. 0, 1, 1. Qual a alternativa? 0, 1, 1. Letra D de docinho, amiga. Obrigada, Mauro. Yes. Bom, deixa eu fazer 64. Todo mundo fez 64? (64 e 65). Todo mundo fez? Sim ou não? Eu fiz. Fez? Sim. Fiz. Não Pessoal foi uma que aqui. o Henrique mandou no grupo, Mauro? Hã? Não foi uma que o Henrique mandou no grupo, essa 64? Sei lá. Aliás, o Henrique, Acho que foi. deixa eu perguntar aqui uma fofoquinha. O Henrique foi para onde? Poliedro. São José? Acho que no de São Paulo. Ah, Mas não tenho certeza. As duas, acho que sabe. legal. Eu acho que é de São Paulo também, mas não tenho certeza. Aí trocou a lenda por um professorzinho paulistano qualquer. Brincadeira, hein? Mas tá bom. Vamos ver se ele vai encontrar cancioneiro em Poliedro. Vamos ver. Vamos ver. Bom, uma coisa não tem em São Paulo, certo? Sobá. Ah, não tem sobá, então não adianta. Não tem sobá. Em lugar que não tem sobá, eu não me mudo. Queridos, a 64 e 65, estamos aí 2 minutos para terminar a aula, se baseia na seguinte ideia. Ka é a constante de equilíbrio, certo? Só para fechar a matéria, semana que vem voltamos nesse. Então, ó, K. Quanto maior o K, maior a força do ácido, certo? Agora, o que é pK? pK é menos o logaritmo de K. Portanto, quanto menor o pK, maior o K, maior a força do ácido. Então, quando ele fala assim, qual é o ácido mais forte? É o de menor pK. Tudo bem? Mas cuidado com isso, porque às vezes a gente não presta atenção, acha que viu Ka, mas viu pKa. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Beleza? Que mais? Qual é o ácido mais fraco? O de maior pKa. Então, olha só. Na 64, ele pede
maior acidez. Maior acidez é o 3. Tá? E menor acidez, o 2. Então, 3 e 2, letra D. 65, para terminar a nossa aula. 2 é mais ácido que 1? É, verdadeiro. 1 é menos ácido que a água? Verdadeiro. 1 é menos ácido que a água. 2 e 3 são os compostos de maior acidez? Verdadeiro. 4 é o composto menos ácido entre os demais? Não. É 1. Portanto, a falsa letra D de docinho. Beleza? Bom, você viu como plantão, certo? Espero que tenha ajudado alguma coisa. Sim. Semana que vem, Tetra 3. Vamos que vamos, tá certo? Um ótimo final de recesso aí para vocês. Beleza? Se cuidem. Tá? Deus abençoe e até a próxima. Valeu, galerinha. Tchau. Tchau, tchau. Valeu, Maurão. Obrigada. Tchau, boa semana.